Olá, meus irmãos e amigos, estamos no terceiro estudo desta série Apocalipse, Mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Hoje vamos começar, digamos assim, a refletir sobre as 7 cartas de Apocalipse. Essas 7 cartas, como a maioria já conhece, a maioria já sabe, são 7 cartas que o Senhor Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse, destinando cada carta para uma igreja específica. Antes de nós refletirmos sobre a primeira dessas 7 cartas, precisamos entender alguns aspectos muito interessantes. Como interpretar essas cartas? Como levar em conta esses aspectos específicos para cada igreja? Alguns estudiosos vão para uma questão literal, dizendo que cada carta tem realmente um destinatário específico que reflete o momento daquela igreja, a visão de Jesus sobre ela, palavra de avaliação e de julgamento em alguns casos. Outros dizem que essas 7 cartas podem ser vistas como não questões isoladas para cada igreja específica, mas como um pano de fundo histórico, mostrando que essas 7 cartas, na verdade, são 7 períodos da igreja. Cada período, ou cada carta, apresentando um período na história da igreja, desde seu início até a segunda vinda de Jesus. Outros acreditam que essas cartas não podem ser interpretadas como algo literal, mas uma mensagem figurada que deve ser dela extraída a lição para o leitor. A verdade, eu acredito que essas 7 cartas têm o seu momento histórico, os destinatários eram conhecidos da época e, naturalmente, que a peculiaridade de cada igreja reflete a realidade da igreja hoje. Talvez algumas igrejas muito parecidas com uma das 7, ou algumas igrejas que têm vivido momentos distintos apresentados nessas cartas. A verdade é que precisamos ler e aprender, porque, de acordo com o que temos visto em Apocalipse, cada igreja, cada contexto tem suas experiências particulares, tem as suas vivências e tem uma mensagem específica que deve ser compreendida para que você, eu, todos nós hoje possamos aplicar isso na nossa vida. Portanto, então, vamos estudar a primeira das 7 cartas. Lembrando que essas cidades onde estavam as igrejas de Jesus eram cidades que faziam da parte da Ásia Menor. Então, cada igreja tinha uma localização, tinha um tempo histórico, uma liderança para a qual essa carta é dirigida. E a primeira carta, então, a primeira das 7 cartas está em Apocalipse, capítulo 2, do versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Jesus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro
do seu lugar ou do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa carta, a primeira das 7, dirigida à Igreja de Cristo na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade cosmopolita, uma grande cidade. Na época do escritor bíblico, Éfeso era uma cidade que se autodenominava guardiã da deusa Diana, como também guardiã da própria cidade de Roma. Algumas cidades queriam ter uma projeção. Logo, essas cidades, seus moradores, decidiam a quem adorar e a quem servir. No caso de Éfeso, havia ali uma imagem da deusa Diana, por isso que durante 2 horas consecutivas, quando Paulo ali esteve sendo confrontado contra os adversários do Evangelho, ele ouviu por 2 horas o povo dizendo que Diana era uma grande deusa. E então todo esse pano de fundo ficou evidente na pregação do apóstolo Paulo, e ali começou, através da conversão de muitos, a igreja do Senhor naquela cidade. Agora, tempos depois, um tempo grandiosíssimo havia passado, quando o Senhor Jesus, através de João, escreve esta carta para a nova liderança daquela igreja. Paulo foi o pastor da igreja de Éfeso, João também, o exilado agora que escreveu essa carta, foi pastor em Éfeso, e agora havia uma nova liderança. Então, a essa nova liderança aqui denominada de ao anjo da igreja, e esse anjo não é realmente o ser celestial que serve aos ministros da palavra. Aqui é uma referência direta ao próprio líder, ao anjo da igreja de Éfeso. Escreva qual era a mensagem de Jesus para aquela igreja através do seu pastor, da sua liderança espiritual. A primeira é a seguinte: diz a palavra do Senhor, estas são as palavras daquele que tem. E aí a gente pode observar que há um padrão. Em cada carta, no início de cada carta, para cada uma das 7 igrejas, Jesus se apresenta de uma forma muito particular, muito especial, que mostra também não só o seu poder, a sua grandiosidade, sua majestade, mas também a sua atuação para com os servos do Senhor. Escreve aquele que tem, ou melhor, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Como nós já vimos no capítulo 1, Jesus é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os pastores aqui dessas igrejas. 7 na Bíblia, no livro de Apocalipse em particular, fala de um número perfeito, completo. E Cristo não tem somente em suas mãos a vida dos pastores daquelas 7 igrejas, mas ele tem em suas mãos a vida de todos os pastores. E mão direita significa poder. Jesus tem nas suas mãos a vida de todos os pastores. Logo, o pastor tem essa plena convicção, ou deve ter, de que a sua vida está nas mãos de Jesus e que também ele depende, cada pastor depende de Jesus. Mas aí diz o texto, aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, Cristo diz que ele tem nas suas mãos direita, ou na sua mão direita, as 7 estrelas, que são a vida dos pastores das igrejas, mas ele anda no meio dos 7 candelabros, e cada candelabro simbolizando uma igreja. E aí se aplica também a questão da totalidade, não só entre aquelas 7 igrejas, mas todas as igrejas espalhadas pelo mundo afora estão sob o cuidado, a supervisão e realmente a ação poderosa de Jesus. Nenhuma igreja pode viver e atuar sem depender de Jesus.
Quando uma igreja atua, quando a igreja realiza coisas sem a presença de Jesus, é qualquer coisa menos igreja. É uma agremiação, é uma associação, é uma organização social, qualquer coisa. Igreja mesmo é composta de servos, de pessoas remidas pelo sangue de Jesus e que vivem essas pessoas reunidas na dependência do Senhor. Mas o que Cristo, qual é a mensagem de Jesus para aquela igreja, a igreja de Éfeso? Ele diz o seguinte, no verso 2, conheço as tuas obras. E aí ele completa, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja atuante, era uma igreja relevante, uma igreja que tinha realmente um empenho, uma dedicação muito grande na obra do Senhor. E isso foi motivo de elogio da parte de Jesus. E ele completa, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem ou que dizem ser apóstolos, não são, e descobriu que eles eram impostores. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi muito bem doutrinada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja muito zelosa pela sã doutrina. Havia naquela época, como sempre haverá na história da igreja, os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos pastores. E aqui no caso, a igreja de Éfeso ouviu aqueles que falsamente se apresentavam como apóstolos. E essa igreja, então, zelosa, comprometida com o Senhor e a sua palavra, colocou à prova esses falsos líderes, esses falsos apóstolos, e uma vez descobertos que eram falsos líderes, falsos apóstolos que não tinham sido designados pelo Senhor, então eles foram reprovados e praticamente alijados da convivência eclesiástica, porque foram reconhecidos como impostores. O apóstolo Paulo mesmo, no capítulo 20 de Atos, quando se despediu da igreja de Éfeso, após 3 anos e meio de liderança, ele alertou aqueles cristãos lá naquele porto, se despedindo deles, olha, no meio de vocês surgirão lobos, falsos líderes, falsos pastores, falsos servos de Jesus. E de fato isso aconteceu, como tem acontecido ao longo da história. Precisamos realmente reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente bom pastor e que Ele mesmo, Jesus, levanta pastores segundo o seu coração para cuidar do seu rebanho. Então essa igreja era uma igreja laboriosa, que trabalhava e que era zelosa pela sã doutrina. E continua ainda na questão de elogiar aquela igreja no verso 3 de Apocalipse capítulo 2. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso, como as outras igrejas daquela época, enfrentou muitas perseguições. O próprio apóstolo João foi perseguido pelo Império Romano, foi tirado da liderança daquela igreja e foi posto em exílio. Mas Deus cuida da sua igreja e levantou outra liderança para dar continuidade à obra do Senhor. Então a igreja de Éfeso passou por períodos difíceis, por períodos de perseguição, por períodos em que a fé estava sendo atacada. Mas essa igreja não se abalou, não recuou, não desistiu, perseverou em meio às dificuldades. E isso foi motivo realmente de elogio da parte de Jesus. Você tem perseverado e suportado sofrimentos. Hoje, qual é a nossa dificuldade? Nós não temos a perseguição ainda como aconteceu na época da igreja de Éfeso e as demais igrejas no período dos apóstolos, Pedro, Paulo, João e tantos outros. Hoje a gente tem um outro tipo de situação. A gente passou pela pandemia, ainda estamos passando pela pandemia, a falta de recursos, às vezes os cristãos precisam ter mais ânimo, mais vontade, mais mobilização, mais comprometimento. Existem dificuldades que não são semelhantes àquelas, mas Deus espera ver em nós o mesmo ânimo, a mesma vontade, a mesma paciência, o não desistir, o perseverar, o fazer a vontade do Senhor. A igreja de Éfeso foi elogiada exatamente
pelo trabalho, pela dedicação, pelo zelo pela sã doutrina, por provar ou colocar em prova os falsos líderes e afastá-los da convivência eclesiástica e de perseverança em meio às dificuldades. Mas a palavra de Jesus para com aquela igreja apresenta algumas coisas que são que foram motivos de reprovação. Reprovação de ações, de atitudes. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, Jesus falou o seguinte: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava? Sim. Era uma igreja que era zelosa pela sã doutrina? Sim. Era uma igreja que reprovava os impostores, os falsos líderes? Sim. Era uma igreja que mantinha-se fiel, apesar das dificuldades, da perseguição, mantinha-se firme na fé? Sim. Porém, era uma igreja fria. Tenho, porém, contra ti isso: você abandonou o seu primeiro amor. Esse amor que deve ser a razão da ação da igreja. O apóstolo João, ou melhor, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao versículo 8, ele fala sobre o amor. Esse amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, o amor que tem como modelo o próprio Deus. Esse amor deveria ser a base da ação da igreja, tanto a igreja de Corinto como todas as outras igrejas. Éfeso, porém, estava com seu coração frio. Éfeso era uma igreja que não tinha mais o coração ardente por Jesus. Não era mais uma igreja que tinha um amor que realmente nutria, digamos assim, a comunhão entre os irmãos. Havia um distanciamento emocional, uma igreja fria, onde as pessoas estavam ali no mesmo espaço, no mesmo lugar, mas sem um coração aquecido. Hoje, por causa da pandemia, algumas igrejas, alguns líderes, tanto pastores quanto líderes de ministérios, têm se queixado dizendo que a igreja não é mais a mesma. Porque as pessoas vão ao templo, mas não cantam com a mesma alegria, não se relacionam com o mesmo sentimento, o mesmo afeto, a mesma empatia, há um gelo no ar. E de fato, a igreja de Éfeso, não por causa da pandemia, mas por outros motivos, havia esfriado o seu coração. Jesus mesmo havia dito em Mateus capítulo 24, lá no verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E a igreja de Éfeso estava vivendo um período de frieza. Havia realmente muito trabalho, mas sem amor. Havia muito zelo pela doutrina, mas sem um coração ardente para com o Senhor e para com o próximo. Por isso é que essa palavra é uma palavra muito forte que cada um de nós deve tomar para si. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, meu querido, reflita sobre a sua vida. Cadê aquele crente que iria ganhar a cidade para Jesus? Cadê aquele crente que era sal e luz por onde andava? Cadê aquele crente que não tinha vergonha de falar de Jesus? É impressionante, nós já passamos pelo primeiro turno das eleições municipais. Quantos cristãos eu vi pelas redes sociais com bandeira, com bandana, com bottom, com santinho, espalhando, gritando: é o meu candidato, é a minha candidata, é o melhor para a minha cidade. Mas eu não tinha nunca visto esses cristãos com um folheto, com a mensagem bíblica na camisa, com a Bíblia debaixo dos braços, indo pelas ruas abordando as pessoas. Cadê o amor ao Senhor? Cadê o amor a Jesus? Cadê o coração ardendo por almas? Joseph Smith escreveu um livro, Paixão pelas Almas. Oswald Smith corrigindo. Então, nós precisamos realmente ter o coração ardendo pelas almas. Teve um pastor, John Knox, disse: Deus, dá-me a Escócia para Cristo ou eu morro. Então, esses irmãos estão com o coração frio em relação a Jesus, com respeito ao Evangelho. Por isso, no verso 5 de Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se
pratica as obras que praticava no princípio. Então vejam só as 3 palavras de Jesus para com aquela igreja fria. E diz assim: lembre-se de onde você caiu, onde você falhou, onde você errou, onde começou a ter um coração frio, onde não canta com ânimo, onde não prega com vontade, onde não testemunha com alegria. Lembre-se de onde você caiu. E a segunda coisa que ele fala: arrependa-se. Porque não adianta ter só consciência do erro. Sim, eu errei, eu estou fraco na fé, eu estou frio. Sim, não basta ter consciência de ter pecado. Tem que ter arrependimento. Senhor, aqueça o meu coração. Eu quero ser um crente fervoroso. Eu quero ser uma crente dedicada. Porque diz o texto: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Volte ao primeiro amor, meu querido. Volte ao primeiro amor, minha querida. Empenhe, se dedique a fazer a obra de Deus. Não seja um crente profissional, cumpridor de tabela, ou seja, só vou à igreja porque estou na escala, só estou na igreja, eu só vou à igreja porque tenho um compromisso para cumprir, se não tivesse não iria. Tem muito cristão que só está na igreja por causa de cargo, só está na igreja por causa de posição, e só cumpre aquela agenda e depois não tem comprometimento. Vai à igreja uma vez no mês para a ceia ou para entregar o dízimo, a oferta e ponto final. Que coração é esse? Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? Porque a igreja hoje está virando um lugar onde simplesmente o espetáculo existe, a parte estética fica evidente, mas e o coração ardente? Onde está o fervor? Onde está o coração aquecido? Então Jesus disse 3 coisas para a igreja de Éfeso. Você deixou seu primeiro amor? Então lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Tenhamos um coração ardente, um coração aquecido, que a gente venha para a EBD estudar a palavra de Deus, que a gente participe dos pequenos grupos, que a gente participe da obra do Senhor, das ações evangelísticas, de visitar o doente, de entrar em contato com as pessoas, mandando mensagem de ânimo, de encorajamento. E aí continua a palavra de Jesus para aquela igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, na parte B do versículo 5. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Que palavra é essa? Jesus disse, se você não se arrepender, eu visitarei. E esse visitar aqui, segundo alguns estudiosos, não é aquela visita, não é aquela, digamos, incerta que você dá quando quer ver alguém se está fazendo certo ou errado, não. Essa visita aqui, que Cristo fala, é de julgamento. Eu irei visitar você, eu irei julgar suas ações. Porque não adianta você, Senhor, eu tenho feito isso, eu construí paredes, eu pintei a tua igreja, eu coloquei lâmpada, eu coloquei o teto, reformei o piso, eu limpei as cadeiras, sabe? Tem gente que está no ativismo eclesiástico, mas um coração frio diante de Jesus. Por isso que Cristo falou, olha, eu tenho que realmente... eu vou visitar você. E diz o texto aqui, se você não se arrepender, eu vou remover o candelabro do seu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou remover a igreja do seu lugar. Coisa triste. Uma igreja que não tem amor, uma igreja fria, é uma igreja inoperante no sentido espiritual do termo. É uma igreja que deixou de amar o próximo, que deixou de se preocupar com o outro, não ama Cristo, não ama o próximo e não ama a si mesmo. Então Jesus espera que aquela igreja tenha o seu coração reaquecido, do contrário, ela seria removida do seu lugar. E quantas igrejas, como organização local, deixaram de existir
porque os irmãos deixaram de se amar, deixaram de ter amor a Deus. Era uma igreja ativista, uma igreja que adorava mais o espaço do que aquele que é digno de ser adorado, aquele que é o único Senhor. Igrejas que amam as coisas e não amam as pessoas. Eu vou remover. Coisa triste, a igreja de Éfeso, portanto, estava sendo alertada que deveria repensar a sua vida. Do contrário, disse Jesus, eu removerei o seu candelabro. E isso não era apenas uma palavra, mas era um alerta para aquela igreja. Como Jesus hoje nos alerta, a igreja tem que ser um lugar que gere transformação de vidas, que gere um comprometimento com o reino de Deus. As pessoas não podem entrar para o culto, para a adoração a Deus e saírem do mesmo jeito, porque não foram impactadas pela palavra, não foram impactadas pelo acolhimento, não foram impactadas pelo amor verdadeiro. Então vamos voltar ao primeiro amor. E então, finalizando a sua carta à igreja de Éfeso, Cristo fala duas coisas muito interessantes. No verso 6 de Apocalipse capítulo 2, Cristo diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Eu também as odeio. Nicolaítas é a primeira vez no livro de Apocalipse que eles aqui são mencionados. Alguns estudiosos dizem que em nenhum outro livro da Bíblia os nicolaítas são mencionados. Isso quer dizer que pouca informação se tem sobre esse grupo que estava dentro da igreja de Éfeso, como em outras igrejas esse grupo também existia. E aí então Jesus diz: eu tenho a teu favor uma coisa que eu admiro, podemos assim dizer, há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas. Alguns dizem que os nicolaítas se constituíam num grupo religioso que estava contaminando as igrejas. Era um grupo que estava dentro das igrejas ou que dela queriam fazer parte, mas que estavam influenciando os cristãos para irem para a prática da idolatria, para se envolverem na prostituição. Então era um grupo que se dizia religioso, mas que estava esse grupo indo na contramão do Evangelho de Jesus. E a igreja de Éfeso não era uma igreja conivente com os nicolaítas. Tem muita gente hoje que, não, nada a ver, o que tem, botar o pé lá, o que tem, ou o contrário, enquanto alguns dizem, o que tem a igreja se envolver com essas coisas, participando dessas festas, participando desses eventos, bebendo desse vinho da prostituição, bebendo desse vinho da idolatria, se envolvendo em práticas idólatras, igrejas que estão sendo parceiras dessas ações. Mas, por outro lado, tem igrejas que estão recebendo com muita alegria, de braços dados, as igrejas estão aí deixando que esses grupos que de alguma forma contribuem para desviar o povo de Deus para a obra do Senhor, estão sendo parceiros. Lembra lá no livro de Números como os Balaão instruiu Balaque, líder dos Moabitas, para que eles levassem os hebreus a se prostituírem, a adorar as imagens daqueles povos e a se prostituírem. Pois é, os hebreus caíram na lábia daqueles líderes moabitas, Balaque e companhia. E na igreja de Jesus, na época aqui dessa carta, esse grupo nicolaítas, esse grupo então induzia os cristãos à prática da prostituição e da idolatria. Porém, Jesus disse: tenho a seu favor que você não suporta, você os odeia como eu também os odeio. E aí, então a carta de Jesus para a igreja de Éfeso termina no versículo 7 de Apocalipse capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Jesus fala, a carta de Jesus. E como Deus, o Pai, Jesus,
o Salvador, que é o Filho, e o Espírito Santo Consolador, os três trabalham de comum acordo. E então Jesus fala: assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito. O que o Espírito Santo diz àquela igreja? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus fala, o Espírito Santo tem uma mensagem e o próprio Deus concorda. E qual é a mensagem? Ao vencedor. Quem é o vencedor da carta aqui de Jesus à igreja de Éfeso? É o perseverante. O vencedor é aquele que não desiste diante das dificuldades. O vencedor é aquele que persevera até o fim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós iremos ver isso em outra carta. Então, vencedor em Apocalipse é aquele que não desiste. Não desista, permaneça fiel ao Senhor. A pandemia vai passar, a vacina vai chegar, as lutas vão ser vencidas no nome de Jesus, mas só pode usufruir dessa vitória aquele que persevera no Senhor. E diz mais: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Lembre-se lá de Gênesis capítulo 2, Deus havia plantado um jardim, por isso que paraíso aqui tem o nome de jardim, paraíso de Deus, o jardim de Deus. E Deus havia colocado muitas árvores frutíferas no jardim do Éden e colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e mal, induzidos, no caso Eva, induzida pelo diabo, e então eles pecaram contra Deus, e Deus os expulsou para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Se assim o fizessem, eternamente permaneceriam em pecado, sem condições de restauração e de salvação em Cristo Jesus. Por isso que agora Jesus, o próprio Jesus diz: quem perseverar, quem for fiel até a morte, quem permanecer fiel a mim, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, ou seja, vai participar da vida eterna na glória celestial em Cristo Jesus. É essa a mensagem do Senhor para você, para mim, para todos nós, que sejamos realmente conforme a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e seja feliz hoje para todos sempre. Amém e amém.